Vidas no Ar e hoje nós vamos continuar com o tema Não Tenha Medo da Mudança. E para isso nós vamos conversar com Manu Teles. Ela tem uma história linda de superação, foco e persistência. Fique comigo que você não vai se arrepender. E chegou a hora dos nossos beijinhos conectivos. E eles hoje estão especiais. Hoje eu quero mandar um beijo especial para o meu pai em comemoração ao Dia dos Pais. Pai, eu te amo. Você é um pai maravilhoso, sempre nos ensinou com o seu exemplo, como é até hoje. Nós te amamos e continue assim, sendo exemplo para nós, seus filhos, para os netos, para aqueles que convivem com você. E agora também estendo os nossos beijinhos a todos os pais que estão nos assistindo. Feliz Dia dos Pais! Beijão para vocês! E o momento da dica de hoje é para você, mulher, que gosta de se sentir linda, com um look bem transado para todos os dias da semana. Esse look você vai encontrar na Uso Concept, que fica localizado na Avenida Maria Pastora, 1330, no bairro Farolândia. Vista o que te faz feliz. Uso Concept. E agora sim, estamos de volta e vamos conhecer a nossa convidada. É Emanuele Teles, carinhosamente chamada de Manu Teles. Ela tem uma história inspiradora para nos contar. Um processo de mudança, foco e persistência. Manu, é um prazer ter você aqui no nosso programa. Prazer é meu de contar um pouquinho da minha história. E assim, para os nossos telespectadores conhecer mais quem é Manu Teles, o que foi que aconteceu com ela, quem é Manu, o que é que você faz? Eu costumo dizer, além do protocolo, né? Eu sou filha amada de Deus, alguém que veio ao mundo para encorajar outras mulheres. E além disso, nesse processo meu de transformação, como você falou, eu sou professora, dou aula de espanhol para jovens, adultos e idosos, lá em Itabaianinha. Além de professora, eu sou analista de perfil comportamental, sou mentora de mulheres e faço um trabalho nesse sentido de resgate da identidade das mulheres, que muitas delas não sabem quem elas são. Verdade. É lindo o seu trabalho. Mas assim, vamos dizer ao público, qual foi a mudança que aconteceu em Manu? O que foi realmente... Eu já sei, viu, gente? Nós vamos estar depois mostrando as fotos aí. Mas assim, Manu, você tinha um problema não, você era obesa, não é? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quantos quilos você pesava? Quando foi que isso começou a lhe incomodar? Sim. Eu nem sabia que existia esse termo, né? Super obesidade. Eu era super obesa. Pesava 162 quilos. Cheguei a pesar 162 quilos. E até então eu fazia como muita gente faz. Vivia na zona de conforto e fingia para todo mundo que estava tudo bem. Eu era a mais feliz do meu grupo de amigos. Eu era a pessoa que pegava o celular e tirava muitas fotos. Eu ainda não era cristã, então eu vivia de festa em festa, tentando compensar minha carne, né, de várias formas. E sempre que alguém chegava para mim para me oferecer ajuda, eu recuava. Eu entendo hoje que era uma máscara que eu tinha de querer mostrar o tempo todo que eu estava bem. Até que um dia eu fui para uma palestra, como diz uma amiga minha, Deus ele dá os sinais das mudanças que a gente tem que alcançar. E aí um dia eu fui para uma palestra de desenvolvimento pessoal
uma palestra gratuita sobre o livro Poder da Ação. E Paulo aí, Vieira. de Paulo Vieira. E aí, depois que eu estava nessa palestra, teve uma parte lá que pediu para fazer um desenho. Me desenhar em daqui a 5 anos. Eu já estou vivendo justamente esses 5 anos do que aconteceu naquele momento, lá em 2018. Eu me desenhei magra, segurando um microfone. Eu estou diante de um microfone. Eu me desenhei magra. E aquilo deu uma... Como é que eu posso dizer? Um misto de sentimentos em mim. Porque até então eu dizia o tempo todo que as pessoas deviam me aceitar como eu era. Eu dizia o tempo todo que eu nasci daquele jeito e as pessoas deveriam me aceitar. Aí é onde eu acho o perigo do empoderamento, porque eu dizia que eu era empoderada por me aceitar. Entendi. E aí, além desse desenho, tinha que dar uma nota para as áreas da vida da gente. E na área saúde eu ainda coloquei 8, mas eu coloquei só como disfarce. Porque eu disse, que nota que eu vou colocar que eu não sei nem qual é meu peso. Eu sentia dores nas articulações, muitas dores. E quando eu chegava em casa, o lugar que eu ia era para onde? Para minha cama, esgotada, cansada. Então aí foi o primeiro estalo assim na mente. De olhar para você de realmente olhar pra mim de verdade. Que eu digo que é esse, assim, o grande problema que nós temos. É um encontro conosco, né, na frente do espelho, de dizer assim, de nos olhar como realmente somos. E depois desse estalo, como você disse, quais foram os passos seguintes para esse processo? Porque 160 quilos... 62, ainda tenho 62. Ai, depois desse dia, eu fiquei encantada, né, com o que eu tinha ouvido lá. Eu sou muito intensa, quem me conhece sabe que eu sou da intensidade. E aí eu comprei logo os 4 principais livros de Paulo Vieira. Comecei a ler um que é O Poder da Autorresponsabilidade. Eu já li. Ali foi uma surra que você leva. Eu dizia que as pessoas não me aceitavam e aí o livro me dizia: a culpa é sua do seu resultado. É verdade. É trazer a responsabilidade para a gente. Para mim. Parar de arranjar desculpas e estar ocupando os outros pelo nosso fracasso. Isso. Né? E até então, eu até tentava fazer algo. Eu lembro que eu era adolescente na época e minha mãe me levava para vários médicos, vários métodos e tal. E eu até seguia, mas eu vivia dizendo, metabolismo é lento. Várias desculpas eu tinha. E ao mesmo tempo eu me sabotava. Eu comia escondido. Eu fazia coisas que estavam totalmente fora da proposta que os profissionais me davam. Passados 2 meses exatos depois dessa palestra, que já tinha transformado algo na minha mente, chegou a hora de trocar minha carteira de habilitação. Nessa hora da troca da habilitação, eu lembrei, eu disse, e agora? Como é que eu vou passar pela avaliação clínica? E até então eu nem sabia meu peso. Eu sabia que eu estava acima do peso, muito acima. E eu fui para a avaliação, respondi o questionário. E existe também muito preconceito por conta das pessoas, porque mesmo eu com aquele peso todo, eu não era hipertensa, eu não era diabética ainda. Estava a um passo, né, de acontecer essas coisas. Só que a médica, ela veio como um trator em cima de mim. E ela me fez uma ameaça que eu fiquei com medo. E ali foi a hora de eu dar mais um passo. Ela disse que a qualquer momento eu ia morrer, que eu era uma bomba relógio. E que se eu não provasse aquilo tudo que eu tinha marcado naquele questionário, eu ia perder minha carteira de habilitação. Nossa! E aí, nessa questão de perder a carteira de habilitação, eu saí chorando. Era em uma cidade vizinha. Eu chorei. E quando eu cheguei em casa, eu mesma, sozinha no meu quarto, eu disse, nunca mais ninguém vai me humilhar por conta do meu resultado de hoje.
a partir de hoje eu preciso dar um passo de mudança. E nesse dia eu tive clareza que o meu passo de mudança não era eu voltar num médico para fazer uma dieta, até porque eu já conhecia vários tipos de dieta. Era eu fazer o que eu mais tinha medo, que era passar por uma mesa de cirurgia. Eu disse, eu vou fazer a cirurgia bariátrica, que eu já tinha sido indicada antes, e fugi. E aí, desse dia pra cá, virou um dos meus maiores sonhos, fazer a bariátrica. Aquilo que você resistia antes virou seu objeto de desejo. Virou meu objeto de desejo. Que bom. E aí, a partir daí, nesse mesmo dia, eu comecei a pesquisar sobre quem eram os médicos daqui de Sergipe. O meu plano cobria, e eu procurei, e até procurei um médico para me dar um relatório, né? E aí fui na busca de não perder a habilitação. E nessa busca de não perder a carteira de habilitação, o médico que eu procurei para me avaliar, ele tinha passado por cirurgia bariátrica também. E ali serviu de mais encorajamento para mim. E o médico que eu procurei para fazer o procedimento em mim foi uma tentativa um pouco meio que frustrada, mas mesmo assim eu não desisti e procurei um outro médico. E quando eu cheguei para esse outro médico, eu disse, é esse. Sabe quando você chega num lugar e diz, esse é o lugar? Essa é a pessoa. Essa é a pessoa. Então eu tive a confiança que eu não tive no outro. E eu lembro como hoje eu trago para minha vida uma coisa que ele falou. Primeiro, que a consulta demorou mais do que o normal, que ele viu minha ansiedade, que eu estava sabendo demais e não era para saber tudo. E aí ele me freou, ele disse, olhem, eu tenho um desafio nas minhas mãos. Você vai perder cerca de uns 40 e poucos quilos, provavelmente. Mas é só o começo da trajetória. Porque você está além do peso. Aí me explicou sobre a superobesidade e me falou que eu precisava ficar calada. Foi um ensinamento forte para mim, porque eu falo muito. E aí ele disse que o meu silêncio ia me ajudar muito nesse processo. Para não gerar muita expectativa. E até eu tentar fugir de novo, né? Isso. Eu sei que eu fiz tudo o que ele pediu e ele falou de emagrecer cerca de 10 quilos antes. E o meu objeto de desejo era a bariátrica. Então o que ele pedisse para eu fazer, eu ia fazer. E dessa maneira se tornou mais fácil. Mais fácil. Mas assim, Manu, como ele pediu, antes da bariátrica você precisou emagrecer. Uma coisa que você não conseguia antes. O que foi que você fez e por que deu certo dessa vez? Então, o primeiro passo foi eu procurar a nutricionista e a psicóloga, né? Porque passa por uma equipe multidisciplinar. Quando eu cheguei na nutricionista, eu já cheguei meio que desesperada. Eu disse, me ajude, porque eu já fiz tanta dieta e nunca deu certo. E dessa vez precisa dar certo. Aí ela pegou a garrafinha dela, que eu disse, me passa um remédio, um chá, alguma coisa. Que eu já tinha passado por várias experiências. Aí ela disse, tá vendo isso aqui? Mostrou a garrafinha dela de água. Seu cérebro, ele não consegue separar o que é fome do que é sede. Beba água. Você não quer emagrecer? Beba água. Eu não tomava café da manhã, então assim, minha alimentação era totalmente desregrada. Então, se eu tinha aquela meta, e eu tinha dito antes, meses antes, que jamais alguém ia me humilhar por conta disso, então isso facilitou. A meta era emagrecer. Então, em um mês, o que eu não conseguia, entre aspas, eu consegui emagrecer 9 quilos. Em um mês. Em um mês. Então, tudo que ela falou, se ela dissesse, a salada variada, como a salada primeiro, eu tomo salada primeiro. Café da manhã, que eu dizia que eu odiava tomar café da manhã. Comecei a tomar o café da manhã, porque tinha um objetivo maior depois. Esperando. E assim, o risco era grande no procedimento cirúrgico por conta da quantidade de gordura que eu tinha, né? Principalmente abdominal. Então eu não tinha escolha, eu precisava realmente emagrecer antes. E no silêncio.
E assim, você fez a bariátrica, né? E como foi? Porque assim, a bariátrica as pessoas acham assim, é só emagrecer, perder o peso e tudo. Fácil, né? Só que nós sabemos que não é. Então, o que foi que proporcionou a bariátrica, Manu, para você? Além da perda de peso, quais foram os cuidados que você teve que ter? Porque é necessário as pessoas entenderem, porque às vezes acham que é uma coisa muito comum, né? Fez a cirurgia, emagreceu, pronto. E aí explique como é esse processo. Eu lembro que logo quando eu fiz a bariátrica, né, que aí eu postei no Instagram a foto, que a foto na época viralizou. A maioria das pessoas que chegavam para mim, elas diziam: cuidado, que quem faz bariátrica engorda tudo de novo. Cuidado para não engordar tudo de novo. Só que eu tinha para mim que fazer a cirurgia bariátrica não era somente sobre um procedimento. Eu comecei a descobrir que o símbolo do bariátrico é a borboleta. E hoje eu amo borboleta por conta do processo de transformação que ela passa. Isso. Então, assim, eu entendo que você passar por um procedimento como esse, como a cirurgia bariátrica, é você estar aberta a essa mudança, principalmente de mentalidade. Isso. Porque os primeiros meses, como o meu médico falou, Dr. Raul Andrade, ele disse: inevitavelmente você vai emagrecer. Independente de, você vai emagrecer. Só que eu precisava ter aquele primeiro ano como compromisso, eu comigo mesma. Então eu fazia tudo como mandava o figurino, tudo certinho. E aí depois veio a questão do uso de vitaminas, atividade física, que eu antes dizia que não tinha tempo, que eu não gostava. Foi virando uma paixão para mim, porque eu sabia que quanto mais eu fizesse o passo a passo, ia ser melhor para o meu resultado. Aí nessa jornada de busca, né, de mudança, foi quando eu conheci Danusa, que hoje é uma amiga minha particular, e ela, sabe quando você tem alguém que abraça a causa? E naquele dia que eu não queria ir para academia, ela era minha personal. Na época ela dizia: eu vou buscar agora. E aí ela tinha uma cozinha que chamava Cozinha da Dan, a gente começava a fazer receitas. E ela ia me encorajando. E eu sempre seguindo. Muita gente faz a bariátrica e não faz nem atividade física, abandona a equipe médica. Isso. Até hoje eu tenho acompanhamento da equipe médica. Já tem quanto tempo que você tem 4 anos e alguns meses. Fazem 5 anos agora em outubro. Já tem um certo tempo. Mas existem coisas que eu não posso abandonar, entendeu? Então, assim, como eu disse, a bariátrica não é só a questão de emagrecer. Então, essas outras transformações que a bariátrica lhe trouxe também foi uma mudança de mentalidade. Total. Nesse processo aí de mudança, porque aí eu fiquei, depois dessa busca pela bariátrica, eu disse: agora eu quero me conhecer, porque minha identidade estava totalmente distorcida. Eu não sabia mais quem eu era, eu não sabia mais o que era que eu gostava. Por exemplo, eu só me vestia de preto, porque preto emagrece. Eu não suportava rosa, porque rosa, você já chama atenção, e hoje é uma das cores que eu mais gosto. E nessa mudança de mentalidade, foi quando eu lembrei da palestra que eu tinha assistido. E aí eu comecei a fazer formações. Formação em coach, formação em análise de perfil, formação em oratória, várias formações, todas ligadas a autoconhecimento, na sede de me conhecer. E eu dizia: esses cursos são para mim, iludida, né? Pensei que era só para mim. Eu disse: eu preciso investir em mim, agora é a hora de investir em mim. Comecei a comprar roupa até dizer chega, porque antes as roupas me escolhiam. Isso. E aí agora eu que posso escolher. É verdade. E fiquei nessa busca de me conhecer. Até que eu
fui para uma imersão em São Paulo, que é chamada Método CIS, que é também de Paulo Vieira. Paulo Vieira. Eu já tinha feito online, foi na época da pandemia, né? Fiz online. E aí teve a primeira presencial, que era tipo um teste de volta. Uhum. Então era lá em São Paulo, para poucas pessoas. E chegando lá, eu passei 2 semanas lá, longe de tudo e de todos. E quando eu cheguei, veio alguém me entrevistar. Aí disse, qual a sua expectativa? Eu disse, aí eu pensei, aí soltei. Eu quero uma virada de chave na minha vida espiritual. E depois, aí entrou em mim, né? Eu disse, meu Deus, eu falei isso. O que é que vai acontecer nos próximos dias? Eu não sei, né? E aí lá, eu sozinha, algumas amigas minhas até tinham ido, mas a gente ficou em setores diferentes. Fiquei hospedada sozinha, tudo sozinha. Lá foi um dos meus primeiros momentos de encontro com Deus, de experiência com Deus. Lá eu me dei conta que o corpo precisa realmente ser tratado, a alma precisa ser tratada, a gente precisa alinhar, mas o nosso conhecimento com Deus, o nosso contato com Ele é o que vale muito mais a pena. Isso. Aquela minha sede de buscar, de conhecer, na intensidade de me conhecer, me aproximou de Deus. Lá eu ouvi falar do Moriá, eu disse, eu quero ir para esse negócio, para esse Moriá, que é um encontro de 3 dias que fala sobre Deus para cristãos, né? E eu era católica, daquelas católicas mesmo, de terço e tudo mais. E lá eu só me conectei com pessoas cristãs. Aí eu disse, tem alguma coisa aí. E aí quando eu voltei, eu era gestora de uma escola, lá no mesmo lugar que eu trabalho hoje. Quando eu voltei, eu já vi que eu tinha recebido uma mensagem que eu não era mais a gestora da escola. E ao invés de eu chorar, de eu sofrer, de eu tentar entender o porquê daquilo, eu fiquei na busca por Deus, aqui em Aracaju. Estava de férias, eu disse, eu vou aproveitar as minhas férias. E eu, sem entender ainda, eu saí circulando várias igrejas aqui. Igrejas católicas, porque até então eu acreditava que eu ainda era católica, né? E aí eu ia para uma, ia para outra, e ainda era como se a partir dali faltava algo que eu não sabia explicar. Até que um dia, eu fazendo mais um desses cursos, o Master Coach, que é um curso que você estuda mais profundo sobre a infância, à noite, uma amiga me mandou uma mensagem e a gente não podia falar com ninguém, que era uma atividade de silêncio. E ela me contou algo da infância dela que me despertou algo que eu não lembrava da minha infância, uma situação que tinha acontecido comigo. E eu só chorava. Mas antes disso, uma amiga minha, Leane, não sei se você conhece, Leane Brito. Sim, Leane. Leane disse, amiga, sabe o que foi que fez eu me aproximar mais de Deus? Despertar para o amor de Deus. Aí eu disse, o quê? Aí ela disse, a música Raridade. Aí nessa hora da dor, de madrugada, eu coloquei a música Raridade. E ali eu me prostrei de verdade. Foi a minha primeira experiência de me prostrar para Deus e dizer a Ele que Ele me guiasse no que fosse fazer, no que fosse acontecer. Amizades foram afastadas, lugares, automaticamente eu não tive mais vontade alguma de ir. Foi uma mudança assim radical. Né? Radical. Eu digo, quando a gente se permite, não é? Às vezes tudo a gente acha que era só um processo de emagrecimento. Isso. Mas isso só foi o início para que houvesse uma verdadeira transformação. Isso. Não é? Porque a verdadeira transformação é de dentro para fora. De dentro para fora. E quando Deus assim nos permite passar por algumas experiências, não é para a gente.
é para que a gente possa compartilhar, né, e ajudar outras pessoas. Isso. Então, assim, mas depois dessas transformações, né, da bariátrica, e hoje você segue direitinho, como é a sua rotina hoje, Manu? Porque, assim, você teve dificuldade em manter o peso, achou que poderia engordar novamente, ou você vem mantendo certinho? Então, aí no começo eu fui na maior intensidade do mundo, né? Fazendo tudo como manda o figurino. Atividade física, alimentação regrada, tudo organizadinho. Nutricionista de 2 em 2 meses, então foram várias dietas. Até que veio a pandemia e fechou tudo. E aí eu relaxei, né? E aí quando eu cheguei na balança que eu vi que eu tinha engordado 2 quilos, aí a anteninha veio assim, um alerta. Sinal de alerta. Volte para o começo, volte para a essência. E aí foi quando eu voltei para nutricionista e voltei já com a mentalidade de que hoje eu entendo que eu posso me permitir, por exemplo, comer um macarrão, que eu amo macarrão. Mas eu posso fazer substituições. Eu posso me permitir hoje ir a um aniversário e comer sem culpa, mas eu sei que é um processo que eu não posso relaxar todos os dias. Entendi. Você tem o dia que você, Isso. né, se permite, diz, hoje eu vou, se prepara para aquilo. Eu não concordo muito assim com dia do lixo, aquele dia que eu vou me rasgar e comer tudo. Não. Mas assim, quando eu sinto que eu posso fazer algo, eu vou e faço. A mesma coisa, atividade física. Eu me afastei por mais de 1 mês sem fazer. Porque eu tive uma fase de que eu estava acreditando de que eu precisava me frear um pouco, até na atividade física. Existem esses momentos também e tá tudo certo. Só não pode virar rotina, porque aí a gente relaxa. E eu acredito que realmente essa minha busca, porque a minha conversão aconteceu no final, de meados para o final de 2021. De lá para cá, o meu emagrecimento tem sido bem mais leve, bem mais natural do que antes. Antes eu sofria bem mais na busca. Da ansiedade, da busca. Isso. Né? E antes eu fazia tudo com muito mais disciplina, entre aspas, mais regrado, e emagrecia menos. E hoje, por exemplo, quando eu passo por uma conferência, quando eu passo por alguma experiência mais intensa com Deus, é como se realmente desintoxicasse, né, de dentro para fora. É porque o Espírito Santo é lindo, ele cuida da gente cuida em tudo, de tudo, né? Gente, é assim, por mim eu ficava, Manu, o tempo todo, mas assim, nós vamos com certeza estar mostrando fotos, vocês vão se surpreender como essa mocinha era, viu? O rosto sempre foi bonito, mas a gente vê que realmente era obesa mesmo. Muito. E o que nós estamos tratando esse mês é não tenha medo da mudança, né? Mas só siga. Para que a mudança aconteça é necessário ter foco, né, Manu? É necessário persistir, porque eu creio que se você esperasse só pela bariátrica e não fizesse sua parte, você já tinha engordado novamente, né? Não teria tido sucesso. Então, assim, eu agradeço a você por nos privilegiar com essa história, e eu queria que você falasse para as pessoas que estão em casa que todo mundo precisa, né, sair da zona de conforto em alguma área da vida. Então, qual é a mensagem que você deixa para as pessoas que estão nos assistindo agora, que mudar é possível? Mudar é possível, né? Como você falou. É como eu falei, tem uns 2 dias eu estava num curso. E aí pediram para eu falar meu depoimento. E aí eu disse, minha gente, de nada adianta você fazer parte de um processo de uma imersão, de um curso. A mesma coisa é com essa nossa conversa. De nada adianta você ouvir depoimentos, ouvir relatos e você não tomar nenhuma decisão. Eu precisei tomar a decisão de procurar ajuda, de seguir adiante para poder chegar até onde eu cheguei.
Então, às vezes, a gente tem vários sinais de que a gente precisa dizer um não na nossa casa, ou sair daquele trabalho que está me sufocando, ou dar um passo de empreender em algo, ou emagrecer, ou procurar um médico, ou fazer atividade física, enfim, existem várias situações. E eu não tenho como saber, né, o que cada um precisa. Mas é como eu tenho isso claro em mim. Todo mundo tem algo que precisa fazer para dar um passo, por menor que seja, para poder os outros passos acontecerem. É como uma escada. Você precisa subir de degrau em degrau. Agora não vai ser ninguém que vai lhe puxar lá para cima, é só você. É você e Deus e seguir adiante. Pronto, você falou tudo, porque assim, nós sabemos que tem uma equipe de apoio, tem pessoas como essa sua amiga que lhe ajudou, mas precisou partir de você. Isso. Não é? Então, assim, se a gente não quiser, se a pessoa não tomar, não tiver iniciativa, as coisas não acontecem. Isso. Não é isso? É desse jeito. Tá bom, Manu. Muito obrigada Eu que por agradeço. cooperar aqui no Conectando Vidas. Nós vamos deixar suas redes sociais, nós vamos estar mostrando suas fotos. E eu peço, olha, se inscrevam lá no canal dela, certo? Visitem o Instagram, a página dela tem muitas coisas, eu já vi. E é interessante porque isso estimula. Às vezes a gente acha que não é possível, não é mudar, né? Como você disse, o seu caso foi a obesidade, mas tem tanta gente que são outras coisas. E foi muito né? peso, viu, eliminado? Muito. E hoje a gente vê, né, que como você está. Então, que Deus continue abençoando você, usando você para abençoar outras pessoas. Amém. Que o seu testemunho de vida sirva para, assim, iluminar muitas pessoas para a mudança. Viu? Muito obrigada. Desse jeito. Eu que agradeço. E se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. E aproveite e se inscreva no canal da Converte TV para aproveitar vários programas maravilhosos que tem na nossa grade. E o Conectando Vidas termina aqui. Um bom final de semana e fiquem com Deus. Tchau!